Viga antecipou os números. O PIB, Produto Interno Bruto, cresceu 0,9% no segundo trimestre de 2023, na comparação com o trimestre anterior, na série com o que se chama de ajuste sazonal, mostrando esses números são apontados pelo relatório da Fundação Getúlio Vargas. Aqui nos estúdios, o Alan Gani. Alan, bem-vindo, bom trabalho. É um PIB que surpreende, foi mais alto ou mais baixo do que o esperado? Bom dia, Thiago. Bom dia a toda a nossa audiência. Foi uma boa notícia, acima do esperado. O consenso de mercado era 0,3% de crescimento no trimestre e o dado veio em 0,9%. O que puxou esse crescimento do PIB? Por incrível que pareça, foi a indústria, seguido daí também do setor de serviços, e houve queda da agropecuária, que no primeiro trimestre foi o destaque que puxou bastante o crescimento do PIB. Pela ótica da despesa, ou seja, para onde foi essa produção, foi principalmente o crescimento do consumo das famílias, seguido do consumo do governo. De qualquer maneira, foi uma boa notícia. Agora, provavelmente, os bancos, corretoras, fundos de investimentos estão lá revisando as suas projeções de crescimento econômico para o ano de 2023, que deve ficar próximo aí de 2,5%, quem sabe até próximo de 3%. Pois é, a gente sempre fala aqui que o segundo semestre é mais aquecido do que o primeiro, né? E a indústria, será que podemos ter um aumento da demanda agora? Bem colocado, Thiago. Por quê? Porque o crescimento da indústria foi anterior à queda da taxa Selic. Agora, com a queda da taxa Selic, e isso fazendo efeito sobre a atividade econômica, por exemplo, para os investimentos das empresas se tornam mais acessíveis à medida que o custo de capital diminui. Então, a gente pode verificar ainda um crescimento da indústria mais robusto a partir do segundo semestre, quando a taxa Selic passará a ter um efeito no mercado real. Perfeito. Então, o número do PIB, surpreendendo, segundo a análise aqui do Alan Gani, girando também os nossos comentaristas Amanda Klein, dados positivos e, de uma certa maneira, há essa surpresa em relação à indústria, né? Tiago, essa é a melhor notícia seguramente que o governo Lula poderia ter. Imagina, uma mediana das expectativas de 0,3, você tem um crescimento 3 vezes maior, de 0,9, confirmando a expectativa, então, pelo menos do Ministério da Fazenda, porque acho que nem eles tinham uma previsão tão otimista, de uma continuidade do crescimento. No primeiro trimestre, você teve um aumento de 1,8% do PIB, puxado principalmente pelo agronegócio, pelo agro. Agora, você tem aqui, pela abertura dos números, que a agropecuária caiu 0,9%, já era esperado que a atividade arrefecesse um pouco, né, não conseguisse manter um ritmo tão elevado, até por uma questão de sazonalidade, mas, por outro lado, você tem serviços e indústria mantendo um crescimento muito robusto. Imagina, a indústria que já tem patinado há muitos anos no Brasil, crescer 0,9% é uma excelente notícia, mas o principal fator continua sendo o setor de serviços, que representa 70% da economia nessa parte da produção. Então, olha, é uma excelente notícia. O mercado ontem que estava preocupado até com aquele déficit de 35 bilhões nas contas públicas, um pouco maior do que as expectativas, bolsa caiu, dólar subiu, hoje certamente deve ter um dia muito melhor. E as projeções de crescimento de 2,3%, um pouco mais de 2% até o final do ano, certamente sofrerão ajustes para cima, podendo chegar aí a 3%, ou seja, próximo ao que cresceu no ano passado. Eu até estava comentando, Dantas, fora do ar com o Gani, sobre essa previsão que foi tida como muito otimista por parte do governo, previsão que está no orçamento de 2024, de um PIB de 2,5% para o ano que vem, indo na contramão do que defendem alguns especialistas e o próprio Boletim Focus, que aposta num crescimento de 1,3% no ano que vem. Diante dessa notícia, desse resultado, será que a gente pode esperar algo no meio do caminho? No meio do caminho já seria muito bom. É importante que se diga que o Boletim Focus, por exemplo, com as expectativas do mercado, são expectativas que são resultado de uma análise de conjuntura, não só nacional como internacional. E o que acontece? Por que ela é mais pessimista ou ela não é tão otimista? Porque justamente o cenário internacional não é tão positivo assim. Então, a gente está falando aí do crescimento do PIB, claro que é uma boa notícia, mas estamos falando do segundo trimestre.
Ainda num outro cenário, o cenário de projeção para o segundo semestre, ele não é tão alvissareiro. Então, é preciso esperar, ter cautela e não sair gastando, né? O governo já gastador como o que a gente tem, não sair gastando como louco, porque é preciso que essas expectativas, é preciso que essa tendência de crescimento, ela seja consolidada, ela se consolide aí já no terceiro trimestre para que você possa realmente começar a respirar mais aliviado até o fim do ano.